Ontem, o mandato da deputada Carla Zambelli, que está na Itália, fugida da perseguição judicial aqui do Brasil, foi preservado pela Câmara, pelos seus pares, mas foi cassado menos de 24 horas depois pelo dono da porra toda, o ovo que tudo vê. Enquanto isso, muitas pessoas estavam comentando que essa coisa de preservar o mandato de Carla Zambelli e preservar o mandato de Glauber Braga estava cheirando a acordão. Se foi um acordão, eu espero que a direita tenha aprendido de uma vez por todas que não se faz acordo com canalha, não se faz acordo com comunista, não se faz acordo com revolucionário. Mas por quê? Porque eles não cumprem a palavra. Teve muita coisa aí acontecendo nessa votação para salvar mandato, condenar mandato, acabar com o mandato. A cassação da Zambelli aconteceu por mando do Alexandre de Moraes, que clamou o cumprimento da Constituição, como se a Câmara não tivesse cumprido a Constituição. A gente vai tirar a prova dos 9 aqui junto comigo. E nesse vídeo eu também pretendo abordar o que fazer, porque se alguma coisa não for feita imediatamente, nós teremos muitos problemas em não nos tornarmos uma Venezuela. Fica comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Vou pedir o seu like logo agora no início. O compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap é bastante importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se vocês soubessem a dificuldade que foi para fechar a pauta desse vídeo, vocês arrebentariam o botão do like. Antes de ir para as nossas matérias de capa, eu tenho que falar com vocês a respeito dos Correios. Gente, o pessoal dos Correios entrou em greve e eles estão achando realmente que os Correios é uma empresa privada, que não, o dono dos Correios não é o Estado malvadão, e eles estão fazendo solicitações, eles estão lutando contra a perda dos direitos. Eles estão achando que os Correios é uma empresa privada. Bem, Bolsonaro quis privatizar. Se não teve privatização, ninguém pode reclamar com a gente, certo? Porque nós somos totalmente a favor da privatização. Mas vamos ver o que eles estão solicitando. Trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, nós acabamos de sair aqui da reunião, da mesa de negociação, onde a empresa jogou uma bomba para nós trabalhadores, onde ela propõe o fim do Vale Peru, o fim dos 70% de férias que ela nem vinha pagando, que ela deu... O fim de 70% que ela nem vinha pagando, não vai ter mais peru de Natal. Deu calote nos trabalhadores. Deu calote. Plano de saúde, onde a empresa deixa de ser a mantenedora, de ter a responsabilidade de ofertar o plano e passa a oferecer um plano através de uma operadora ou de uma administradora. O fim da entrega matutina e a volta do SD, porque estava condicionado à contratação. Então, essas são as propostas de hoje de retirada de direitos. Amanhã, no dia 10 e dia 11, ainda nós vamos ter outras negociações. Ela promete apresentar a proposta econômica amanhã. Então, a nossa resposta para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, para a nossa categoria, é a nossa Assembleia do dia 16 de deflagração de greve. Nós fomos surpreendidos também no dia de hoje. Essa pela parte. ministra Haddad dizendo que não tem dinheiro para 13º. Então, companheiros, essa crise, ela não foi criada pelos trabalhadores e ela não tem que ser paga pelos trabalhadores. Ela realmente está achando que ela não vai pagar, que os trabalhadores dos Correios não pagarão por esta crise. Ela ainda não entendeu que ela foi roubada pelo dono da bagaça toda. Filhinha, você não está numa empresa privada, você está numa empresa estatal. Portanto, o seu dono é quem está sentado com a bunda gorda dele, cheia da cachaça. Cachaça não é porque agora ele toma a uísque 12 anos. A verdade é uma só. Todos os direitos acabam quando acaba o dinheiro dos outros, porque é exatamente o dinheiro dos outros que mantém essas estatais. E a fofinha aí do vídeo, que votou no Lula, que fez campanha pelo Lula, porque afinal de contas é alguém do Partido dos Trabalhadores, não é? Ela ainda não entendeu que, em se tratando de ser uma estatal, ela simplesmente tem que cumprir o que o papai Estado quer dar para ela. Mas você pensa que acabou? A situação no Brasil está tão feia, que os funcionários da BID lá na Bahia também já marcaram greve, estão denunciando demissões durante a greve e ameaças, que isso é totalmente legal, e tem um monte de prova, o pessoal está lá reunido. O que eles querem, afinal de contas? O que os trabalhadores brasileiros contratados pela BID querem da empresa? Não é nada demais não, tá, gente? Olha só. Pagamento dos 30% de insalubridade, mais banheiros químicos e manutenção da limpeza, basta de assédio moral e ameaça de demissão durante a greve, respeito aos direitos e dignidade dos trabalhadores, aumento do auxílio alimentação e transporte para os trabalhadores que moram longe. Muitos trabalhadores têm gasto R$600 ou mais do próprio salário. E o Vale Transporte, não tem não?
Ou vocês querem alguma coisa assim, tipo motorista pegando em casa? Né? Só uma pergunta. Eles também estão pedindo instalação de bebedouro. E, gente, a gente está falando de Bahia, verãozão, não tem água gelada para o povo beber? Diz que eles precisam de vestiários e banheiros. O povo muda de roupa onde? No meio do mato? Pediram construção de fumódromos, afinal de contas eles precisam fumar confortavelmente, e cumprimento de pagamentos de salário, cesta básicas e a quinzena. Diz que está tudo atrasado por lá. Eles pediram também uma atualização do piso salarial da cesta básica, porque o piso atualizado é de R$ 2.658 e as terceirizadas estão pagando R$ 2.558, ou seja, R$ 100 a menos. Olha, com o preço da alimentação, R$ 100 faz muita falta, eu sei porque eu sinto na própria carne. Eles pediram também disponibilização de mais ônibus para deslocamentos dentro da fábrica. Diz que os trabalhadores andam mais de 4 quilômetros a pé, debaixo do sol escaldante da Bahia, de Camaçari. Olha, isso é dignidade, isso aí eu concordo. Tem uma moça num vídeo desses aqui dizendo que é desse jeito, sem nenhum desses direitos, que a BYD trata os trabalhadores chineses e que eles não vão permitir que a BYD tratem assim os trabalhadores brasileiros. Levanta a mão quem ouviu eu falando, avisando aqui que isso ia dar muito ruim para a BYD aqui no Brasil, que eles não iam conseguir nem lucratividade, nem produtividade. Por quê? Porque lá na China faça isso e calhe a boca. Aqui, meu filho, o sindicalista cai em cima. E isso ia interferir diretamente no preço final do produto. Deixa aí nos comentários se você me ouviu avisar. Quem é o governador da Bahia, onde está localizada a fábrica da BYD? Ele é o Jerônimo Rodrigues. Que partido que o Jerônimo é? Olha o nick dele aqui, @ dele. Jerônimo Bahia 13. Adivinha de que partido ele é? Ele é do Partido dos Trabalhadores. E sabe como o Jerônimo, do Partido dos Trabalhadores, tratou esta greve lá na Bahia? Base da Polícia Militar descendo a porrada e gás lacrimogênio. Ué, mas eles não disseram que eram os defensores dos trabalhadores no Brasil? Parece, só parece, que te enganaram. Se você ainda não percebeu, o setor de economia do Brasil vai de mal a pior e vai ficar muito pior, porque vai piorar muito ainda antes de melhorar. Há um jeito para você se proteger e proteger a sua família, pelo menos para viver com o mínimo de dignidade, que é aprender a ganhar dinheiro através da internet. Você pode desenvolver esse trabalho a partir da sua casa. Olha o recado que eu separei para você. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. E você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta.
Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Se você ainda não aprendeu a ganhar dinheiro pela internet, você está dando bobeira. A hora é agora é a crista da onda e é muito mais fácil do que você imagina. Então não perde tempo, não espera a coisa quebrar de uma vez para você poder aprender. Aprenda agora, porque quando você precisar dominar as ferramentas, você vai estar mega treinado para o que você precisar fazer. Link na descrição e no comentário fixado, corre lá no zap do Daniel Alvarenga e assista as 3 aulas que são gratuitas, só depende da sua vontade, da sua disponibilidade para aprender e começar a trabalhar. Eu mais que recomendo. Agora sim, a gente chega para as nossas intrigas palacianas e intrigas do Congresso. Que Congresso? Eis a questão. Ontem foi um dia super tenso porque foi a votação da cassação ou não do mandato de Carla Zambelli e do mandato de Glauber Braga. Os 2 mandatos foram preservados nas votações. Tem aí um povo dizendo que isso teve cheiro de acordão, tipo, os direitistas disseram, olha, a gente vota para manter o mandato do Glauber se vocês votarem para manter o mandato da Carla. Tudo bem? Parece que tudo bem. Até a página 2, né? Que assim que terminou a votação de preservação de mandato da Carla Zambelli, o Zé Bonitinho do Lindinho veio nas redes sociais soltando bots com bumbum, dizendo que ia acionar o STF. Essa foi a decisão do ministro Alexandre Moraes. Gente, 1h saindo aqui do plenário da Câmara, tivemos uma vitória enorme no caso do Glauber, mas teve uma vergonha logo depois. Vocês acreditam que absolveram Carla Zambelli é uma bancada de foragidos? Já tinham absolvido Eduardo Bolsonaro. É uma vergonha para a Câmara dos Deputados. Nós estamos entrando com um mandato de segurança, porque a mesa da Câmara dos Deputados tem a obrigação de afastá-la. Não tem não, e a gente vai bater a Constituição Federal já, fica comigo até o fim dessa edição. Acontece que logo após, horas depois, menos de 24 horas depois do mandato de Carla Zambelli ser preservado, o que o ministro Ovo que tudo vê fez? Mandou caçar imediatamente, olha só. Que houve ali uma violação à Constituição da Câmara ao manter o mandato de Carla Zambelli, ela que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal naquele caso envolvendo a invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça, essa condenação dela, e até o ministro salienta isso nessa decisão de agora, dizendo que foi uma decisão que já transitou em julgado, ou seja, que já não cabe mais nenhum tipo de recurso, que, portanto, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo, e ele traz até um histórico dizendo o seguinte, que desde a época do mensalão já se vem adotando lá no Supremo Tribunal Federal jurisprudência de que quando há, portanto, o trânsito em julgado de ações envolvendo parlamentares, há esse indicativo de perda do mandato. Então não é constitucional ou inconstitucional. O STF abriu jurisprudência, vem abrindo jurisprudência desde a Lava Jato. Está na Constituição? Não está. Está na lei? Não está. Mas se o STF decide, algumas vezes, abre-se um precedente. Tem precedente, mais ou menos no mesmo formato do que o Alexandre está fazendo com a Carla Zambelli? Tem, lá de 2013, mas a gente vai falar já sobre isso. O que o Moraes alegou? Ele considerou que, segundo previsto pela Constituição Federal, guardem isso, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato do parlamentar condenado criminalmente com trânsito em julgado, cabendo à mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal, tão somente declarar a perda do mandato. Ou seja, é só chancelar a decisão do ministro. Será que é isso? Não, senhores, não é. Aqui eu estou com o artigo 55 da nossa Constituição Federal e eu vou ler para vocês. Perderá o mandato deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa. 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E aí, os burros, que têm orgulho da própria burrice, tá pegando esse artigo 6º dizendo, está aqui. Só que, quando você vai no parágrafo 2º, que abaixo do artigo 6º tem o parágrafo 1º, falando o que é incompatível para o decoro parlamentar, e tem abaixo o parágrafo 2º, falando
Nos casos do incisos 1, 2 e 6, o inciso 6 é que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, que é o inciso que Alexandre de Moraes clamou para caçar Carla Zambelli porque ele mandou, mas o parágrafo 2º diz: nestes casos, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Vocês veem que ainda que o deputado ou senador sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ele terá que ter ampla defesa garantida na votação, na discussão das duas casas legislativas, e a votação tem que ser de maioria absoluta. Então não tem nada desse negócio que o Alexandre de Moraes está falando. Porque foi condenado ao trânsito em julgado por crime, condenação criminal, trânsito em julgado, tem só que chancelar, carimbar o que eu mandei. Não é isso que diz o texto da nossa Constituição Federal. Então, quando vierem dizer para vocês, o inciso 6º, leiam o parágrafo 2º. Quem decide é a Câmara, e tanto não é só chancelar, que a Constituição Federal ainda manda garantir o direito de ampla defesa para o deputado nos ritos desse tipo de votação. Mas, como Constituição Federal é uma coisa que no Brasil que a gente não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, ou de limpar os orifícios lá dos Países Baixos, e eu fecho com a Bárbara do Te Atualizei, que chamou o Hugo Mota na chincha ontem e disse: ei, Hugo, declare nula a decisão de Alexandre de Moraes, meu filho. Declare nulo. Se ele te multar, suspendam a multa. Caso contrário, você será lembrado como presidente em vigência quando a Câmara foi fechada. Eu vou além. Ouvi muito mimimi. Fecha tudo e joga a chave fora. Fechar o quê, gente? Esta pocilga de luxo, este cabaré de 5ª categoria, está fechado desde que eles permitiram a prisão de Daniel Silveira. Este é o ponto. Acabou. Que nem eu falei no Didi Red Pill ontem. Você não assistiu o nosso programa ontem? Perdeu. Foi maravilhoso. Vai lá no canal dele que tá lá. Cara, alguém tem que barrar essas coisas absurdas que o Alexandre de Moraes faz. Alguém tem que despejar todas as coisas roxas na mesa, espalhar bem espalhadinho para todo mundo ver, que nem faz aquela raça de macaco. Falar, filhinho, acabou. Chega. Agora chega. Porque senão, senhores, nós estamos caminhando para acabarmos como a Venezuela. Essa matéria é de 30 de março de 2017 e a Suprema Corte assumiu as funções do Legislativo lá na Venezuela. Enquanto isso, os parlamentares de lá o que fizeram? Foram para a rede social, porque já tinha rede social, né? Foram para a rede social reclamar, foram para a rede social falar, imagina, que isso, que absurdo. Eu tô de saco cheio de ver declaração, videozinho, tem que mandar fechar o Congresso. Eles ainda estão achando que tem Congresso nesta bagaça. Vai dar ruim isso. Diz pra mim o que você acha que o Hugo Mota vai fazer. Deixa nos comentários. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, é o seu Pix que possibilita a gente complementar a monetização que esta plataforma não nos dá, porque a gente vive em Shadowban, e permite que a gente continue a nossa caminhada aqui para conscientizar o maior número de pessoas. Tá bom? Senta o dedo no like, compartilha, valer, e eu encontro com vocês nos comentários. E aí, o que você achou de tudo? Que dia, senhores? Que dia!